Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom pessoal, antes de assistirmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir aqui, o vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo, ok? É de extrema necessidade isso, ajude o canal a crescer e compartilhe essa palavra com outras pessoas em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ao vídeo? Então, meus irmãos, hoje nós temos um assunto aqui muito importante para todos nós. Hoje iremos falar sobre arrependimento, ok? Nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, né? A Bíblia mesmo fala sobre o atual cenário que o cristianismo iria se encontrar nesses tempos que estamos vivendo. E mais do que nunca é pertinente, é um tema atual, necessário, né? É de extrema necessidade que nós falamos sobre o arrependimento, ok? Bom, esse é um tema que está sendo evitado, né? Na maioria das igrejas pós-modernas. Você praticamente não vê um hino, um louvor, né? Que fala sobre arrependimento, né? Você vê pouquíssimas pregações a respeito desse assunto. E naquelas que até são citados algo a respeito de arrependimento, é de maneira superficial, é de maneira bastante, vamos dizer, leve, não é uma coisa profunda, não é aquele assunto que de fato leva a pessoa a ter convicção e a se arrepender dos seus pecados, né? Mas sem dúvida esse é um assunto que é uma das chaves do verdadeiro evangelho, né? Por exemplo, dor, renúncia, lutar contra o nosso eu, fazer morrer os nossos desejos carnais, mortificar a carne. Praticamente quase ninguém quer pregar sobre isso, né? E aqueles que Deus tem levantado para ministrar sobre esses assuntos, eles acabam sendo mal compreendidos e acabam levando rótulos de juízes. Dizem que a gente quer julgar as pessoas pregando dessa forma. Bom, alguns ministros, pastores, eles têm medo de desagradar e acabar ficando sozinho no púlpito, né? Outros também não falam, porque talvez essas pessoas são os dizimistas da igreja, são aqueles que têm um dízimo mais alto, né? E essas pessoas poderiam ficar irritados, né, com essa mensagem e deixar até de congregar. Mas sabemos que nós temos que agradar a Deus, nós temos que pregar o evangelho puro do Senhor Jesus, né? Essa época que nós estamos vivendo, meus irmãos, é triste, é lamentável que o evangelho tenha entrado por esse caminho tortuoso pelo qual a igreja se encontra, né? Mas é a pura verdade. Todos precisam de um genuíno, de um verdadeiro arrependimento dia após dia para que estejam fazendo a vontade de Deus. Hoje nós temos as palestras coach nas igrejas, nós temos esse evangelho sabor de mel, esse negócio que massageia o ego dos cristãos, né? E deixam a pureza, o cerne, a espinha dorsal do cristianismo de lado, né? Mas ainda tem aqueles que ainda pregam o evangelho do Senhor Jesus. E com certeza nós estamos aqui para ministrar essa palavra nesse canal, amém? Muitos desses têm trocado o evangelho puro porque recebe tapinha nas costas, recebe mais convites para pregar, né? E enriquece também por causa disso, acaba fazendo disso uma fonte de ganho, né? Mas infelizmente essas pessoas têm trocado a frase arrependa-se, se converta, porque é chegado o reino dos céus, com os clichês, né? 7 passos para conseguir o milagre e etc, né? É só vitória, profetizar a bênção, essas coisas é o que está por aí, né? Mas o que podemos falar sobre isso, né? Agora, meus irmãos, nos resta orar para que o Senhor tenha misericórdia dessa geração. Temos que pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não podemos abandonar o verdadeiro evangelho. Não podemos
cair nessa tentação de ir na numerolatria, de acabar mudando a mensagem do evangelho para agradar o ego das pessoas. Bom, fato é que desde que Adão pecou, todos os homens precisam de arrependimento. Isso é fato, isso é indiscutível, né? O próprio João Batista, lá em Marcos 1,15, ele pregou sobre isso. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que veio preparar o caminho do Senhor, o profeta João Batista, ele veio pregando isso. O Senhor Jesus também, ali através de João, no livro de Apocalipse 2,15, ele fala uma mensagem de arrependimento, dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, né? Jesus disse lá em Lucas 13,3, ali para as pessoas ali, os judeus daquela época, que se eles não se arrependessem, de igual modo eles iriam perecer, iguais aquelas pessoas que pereceram com a queda daquela torre de Siloé. Amém, meus irmãos? Então, o que seria de fato então o arrependimento? Se você olhar em alguns dicionários hoje, eles mudaram o sentido da palavra arrepender. Ele diz que é tristeza, é pesar, etc., por algo que cometeu. Beleza, faz parte do arrependimento, mas não é só isso. Arrepender é mudar a mentalidade. Arrepender é você mudar a maneira de você agir em determinada circunstância. A prova mais verdadeira de que você está se arrependendo ou se arrependeu é quando você muda a maneira de encarar aquilo que você cometeu de errado anteriormente. Você se entristece, você não fica legal quando você praticou esse ato, mas também o arrependimento ele te leva a mudar, a conceber diferente essas coisas e lutar contra isso. Ter uma nova postura diante disso. Então, meus irmãos, em vez dessas mensagens de coach, essas mensagens de triunfalismo, essas mensagens de autoajuda, essas mensagens pragmáticas, em vez desses louvores para massagear o ego antropocêntrico, que nada tem de adoração, a igreja precisa se arrepender. Se você tem cantado essas músicas antropocêntricas que nada tem a ver com o evangelho, arrependa-se. Se você tem pregado esse evangelho sem cruz, esse evangelho para agradar as pessoas, arrependa-se. Se você tem vivido uma vida de pecado fora do que Deus tem para você, do que diz as escrituras, arrependa-se enquanto é tempo. A palavra de hoje para todos nós é: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Lembre-se, mude a maneira de você encarar as coisas. Arrepender é mudar de direção, é você ter uma nova atitude diante da circunstância. Amém? Que Deus te abençoe, forte abraço, e que Deus te dê graça e te leve cada dia a se arrepender, não só nós, mas todos os cristãos, para que nós venhamos viver em espírito e em verdade, servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.